Boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais esse nosso encontro, né, Elma? Sejam todos bem-vindos, que possamos encontrar na noite de hoje tudo o que necessitamos, tudo o que queremos, tudo que de fato estamos conseguindo. Que sejam todos bem-vindos todos vocês, né? Que possamos compreender as nossas necessidades, todos nós. Se eu não citar alguém, sintam-se abraçados. Eu vou poupar um pouquinho a garganta, mas todos sintam-se abraçados. É muito bom estarmos juntos para conversarmos, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, nós terminamos, né, na semana passada, nós terminamos o capítulo de número 15, que falava sobre a cura quântica. Vocês estão lembrados disso, da cura quântica. Muito bom, não é? Gostei. Um assunto aparentemente complexo, mas não tem nada de complexidade. É, na realidade, questão de entendermos, né? Questão de deixarmos, na verdade, tudo aquilo que necessitamos, que realmente queremos, quer fazer as nossas modificações, é mudar a nós mesmos aqueles conceitos e preconceitos antigos, né? Conceitos e preconceitos antigos. Sejam todos bem-vindos. Quero dizer que na próxima semana, né, nós vamos falar sobre o último capítulo que nós comentamos aqui. Vai ser o capítulo 17, que fala Jesus, o médico de corpos e almas. Aí nós vamos encerrar um assunto bem bonito, né? Falando dos ensinamentos. Muito interessante, muito bom. E hoje nós vamos falar sobre a profilaxia das doenças da alma. E aí nós vamos começar, né, a juntar a nossa energia, aquela energia de amor, de paz, de compreensão, de realizações, e vamos elevar, dizendo assim: Senhor da vida, dai-nos a luz do conhecimento. Permite que possamos nos sentir em paz, nos sentirmos ligados a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que necessitam, como nós, de apoio, de compreensão e, acima de tudo, podermos distribuir, não importa muito ou pouco, mas o conhecimento que se faz necessário em nossas vidas, em nossas existências. Que sejamos luz por onde passarmos, que tenhamos a confiança, a certeza de que a cura se faz e que os tratamentos serão atendidos. E assim, deixamos em cada um de nós que aqui estamos na noite de hoje, com a certeza de que o bem e a transformação se faz presente em cada um de nós. E assim que seja sempre em nossa trajetória. Que sejamos luz. Boa noite a todos que chegaram, muito boa noite. Então, vamos lá. Quando nós vimos esse assunto da profilaxia das doenças da alma, nós pensamos assim, todo mundo sabe que profilaxia é a prevenção. E aí nós pensamos em falar assim, citar alguma coisa que a ciência fala sobre a profilaxia e em seguida vamos ver aquilo que a gente precisa modificar dentro dos assuntos que nós estamos comentando. A profilaxia, na realidade, na área da saúde e ciência da saúde, ela
é aquilo que nos chama a ter cautela, a ter a prevenção, e que, na realidade, ela se refere ao conjunto de medidas, ou seja, né, de decisões destinadas a prevenir o surgimento, olha, muito importante a gente se ligar nisso, né? O surgimento e o desenvolvimento ou propagação de doenças, ou seja, evitar é o caminho para que a gente evite tudo isso que a gente acabou de falar. Mas existem medidas, né, o que a ciência traz para a gente, o que a medicina traz, o que nos foi ensinado, como realmente entender as medidas de prevenção das doenças, né? Porque a profilaxia, que é a nossa parte de hoje, é exatamente isso. Então, prevenir doenças envolve uma série de conteúdos, né? Adotar estilo de vida, para que a gente procure viver uma vida mais saudável. Mudar nossos hábitos de higiene, tudo isso é o caminho da prevenção. Ter as principais medidas que inclui a alimentação que a gente vem falando no decorrer de todo esse nossos encontros, né? A alimentação, temos uma alimentação equilibrada, ou seja, aquela que é um pouco disso, um pouco daquilo, e que juntos traz, vamos dizer assim, a sustentação que o nosso corpo físico precisa, né? Que o nosso corpo físico precisa é praticar exercícios físicos regularmente. Isso é muito importante. E hoje em dia, a gente tem, de fato, essa consciência. A gente vê grupos de idosos, grupos de adolescentes, pessoas praticando esporte, se envolvendo numa área, outros se envolvendo na outra, mas fazendo realmente a questão de trabalhar a sua constituição física, porque trabalha a sua mente, né? E quando a mente é sã, o corpo também trabalha, vai se tornar são. Então, é uma das maneiras de prevenir, né, as doenças físicas, porque quando a gente começa a adoecer fisicamente, a gente já está com a nossa alma, ou seja, com o nosso espírito doente. E é isso que a gente precisa entender. Então, essa alimentação equilibrada, mudanças de hábitos, cuidados com a higiene do corpo, a higiene da mente, a higiene toda, completa, plena, que todos nós necessitamos e que a gente não tem, muita gente não tem o hábito, não gosta disso, não gosta daquilo, mas a gente deve procurar se integrar nessas condições, de buscar realmente as modificações necessárias que vão dar para nós aquela saúde que nós buscamos, do espírito, do corpo. Nessa parte das medidas para prevenir as doenças, além dos exercícios físicos regularmente, manter controle sobre vacinas atualizadas. Por isso que a gente, desde criança, tem aquela cadernetinha, o adulto, hoje o idoso também tem a sua cadernetinha, para que as vacinas sejam atualizadas. Viver e não esquecer de higienizar as mãos frequentemente, por causa de vírus, de bactérias, de tudo que a gente sabe que já existe. Dormir bem, olha que maravilha. Dormir bem é uma maravilha, né? Todos nós sabemos disso, mas faz parte da prevenção, ou seja, da profilaxia das doenças. Gerenciar o estresse e realizar exames de rotina. A gente precisa entender do que nós estamos necessitando. Não esquecermos que o corpo fala, dá sinais, que o nosso corpo busca a melhora para cada um de nós, né? A melhora em nós, de forma que a gente tenha esse equilíbrio que se faz necessário para se manter a saúde, para termos a saúde. Então, eu quis citar essas coisas assim, da ciência também. Quais são os tipos de profilaxia? Nossa, essa parte eu achei importantíssima, que eu sabia da prevenção, sabia de si, mas não imaginei quão detalhada seria interessante nós entendermos isso, né? Quais os tipos de profilaxia?
Ou seja, a profilaxia não é só prevenir doenças, né? É buscar um caminho um pouquinho mais extenso. É a gente ter e buscar a ajuda de evitar o progresso. Porque, assim, por exemplo, eu tenho um mal, sei que eu não posso comer aquilo porque vai prejudiciar aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho que ter cuidado daquilo. Então, uma das visões do certo, do correto da profilaxia para prevenir as doenças, também ajuda a evitar a progressão da doença ou tratamentos desnecessários. Ajuda sim, porque não continue que isso faz bem, mas eu nem mais existe, eu nem mais estou sentindo aquilo, já foi até constatado, e a pessoa continua fazendo aquilo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, porque isso não é só para curar as doenças da alma, isso é prevenir que as doenças atinjam a alma, ou seja, atinjam o nosso espírito, e que nós não tenhamos a possibilidade de nos curar nessa encarnação e trazer aquilo para uma próxima encarnação, ou seja, trazer o espírito doente, quando a gente pode evitar essas doenças que a gente já está conhecendo e que sabendo que ela existe. Então, esses tipos, para evitar até tratamentos desnecessários, são, na realidade, chamado primário, secundário, terciária e quaternária. Esses são os 4 tipos, né, que necessitamos conhecer das profilaxias. Por exemplo, a prevenção primária, o próprio nome já diz, né, a gente não precisaria nem citar. É aquela que evita o aparecimento da doença, e que vai agindo antes, né, que ela ocorra. Como, por exemplo, quando a gente tomou a vacina de Covid, quando a gente toma a vacina da chikungunya, quando a gente toma a vacina de qualquer, a gente está prevenindo daquela doença nos tocar, nos atingir. Então, essa é a prevenção primeira, é não deixar que essas doenças apareçam, qualquer tipo, né? É a gente não ter o vício, para que o vício não acarrete o desequilíbrio físico emocional, né, em nós. Então, isso é profilaxia. Uma outra prevenção secundária é a diagnóstica, ou aquela que a gente trata a doença precocemente antes dos sintomas graves, né? Através de quê? Da tomografia, através de mamografia, do Papa Nicolau, exames de sangue, de rotina, tudo isso é a ajuda que nós temos para evitar. Então, veja, há muitas formas da gente evitar as doenças para que a gente não se contamine, não fique doente. Essa prevenção terciária é aquela que reduz na realidade sequelas. Posso estar com a consequência disso, mas eu vou me prevenir para que isso não se complique, não tenha aquelas complicações nos tornando inválidos, ou seja, impossibilitados, né, de ter uma vida normal. E o que é que a gente faz? A gente faz as reabilitações, que são as terapias, a reabilitação cardíaca, a fisioterapia após um AVC, para que a gente não enfraqueça, para que a gente tenha problemas ósseos, fortaleça os ossos, né? Fortaleça a nossa musculatura. Então, veja como aquilo que a gente falou é extenso, né? O nosso corpo, lembra daquela que nós falamos e citamos também na semana passada, dos órgãos que não tem, uma maravilha do que é o nosso corpo humano. Então, se precisamos de um corpo humano maravilhoso, perfeito, tudo direitinho, é para que a nossa alma, nós em espírito, na nossa essência, estejamos bem melhores. Então, a quarta prevenção quaternária é aquela que evita as intervenções médicas desnecessárias ou excessivas, porque tem gente que só vive que não, vou fazer a cirurgia disso, eu vou pedir para o médico tirar isso, eu vou pedir para fazer aquilo. A gente precisa entender a proteção para conosco mesmo, através de não deixar acontecer danos causados pelo próprio tratamento. Então, se eu faço uma quimioterapia, por exemplo, eu sei que eu tenho que ter repouso, eu sei que eu tenho que estar tomando bastante líquido, né? Eu sei que tenho que
não fazer demasiada coisas, não comer coisas pesadas. O que é que a gente chama pesada? Não é aquilo que a gente passou de 1 quilo para comer meio quilo de gramas, não. São aquilo que nós chamamos de gorduras, excessos, muito ou pouco de gordura, né? Óleo, tudo dessa forma que a gente precisa ter cuidado, né? Carne em excesso para não fazer mal, tudo que for o excesso, tudo que for excesso, a gente precisa se desvincular e ter esse cuidado da prevenção para que a gente não adoeça o nosso corpo físico, que vai atingir o nosso espírito. E quando a gente não faz, a gente vai repetir isso, dando ênfase, a gente, que nós já falamos, quando a gente não faz nada disso, o que é que acontece? A gente vai deixando a nossa alma doente para a próxima encarnação. Em resumo, esse primário evita o risco, ou seja, aquele que a gente faz antes de acontecer a doença, antes de ficarmos doentes. O segundo é buscar diagnosticar tudo na fase inicial. Sentir uma coisa, vamos ver, vamos cuidar, vamos buscar uma cirurgia espiritual junto com o tratamento físico, vamos trabalhar o nosso corpo, as nossas energias, equilibrar os nossos chakras, e tudo isso a gente vai trazendo para nós tudo aquilo que necessitamos. A terceira, né? Resumindo, a terceira, reabilitar. Não nos descuidarmos de, após a doença, após aquele mal vivido, aquela cirurgia complicada que se fez, a gente tenha cuidado, vamos cuidar para que a gente não tenha novamente aquele mal que nós acabamos de sair dele. Então, é muito importante a prevenção. Essa profilaxia é de suma importância em todos esses graus aqui que a gente está falando, né? E além da terciária, que é realmente reabilitar após a doença, temos aquela quaternária, que é evitar o excesso, nem de mais, nem de menos. Vamos ter cuidado até com o tratamento, porque tem gente que mistura um tratamento físico, uns exercícios, com a vaidade. E não é esse o bem que vai fazer para nós. A vaidade em excesso também é prejudicial, e a gente vê até aí nos noticiários porque quis fazer isso, porque quis fazer aquilo, quis emagrecer, quis tirar aquilo, quis botar aquilo outro, e, de repente, muitos já retornaram ao plano espiritual com essa insistência naquela dismasia, né, que está nesse contexto que a gente acabou de falar. Em resumo, profilaxia de uma doença é um conjunto de medidas, isso que a gente falou, não é uma coisa só, é um conjunto de medidas, de procedimentos, de tratamentos que são adotados para prevenir o surgimento. A prevenção é tudo, a prevenção é tudo. Prevenir para que aquilo não surja, não nos pegue, né? Vai surgir de repente, pega a gente desprevenido, pega o corpo debilitado, pega em nós aquela fragilidade, né? A fragilidade. E aí o desenvolvimento ou a propagação de infecções e enfermidades vai tomar conta, vai tomar conta. E isso não é legal para nós, não é legal para ninguém, por nada não é legal, muito pelo contrário. A gente precisa ter esse conjunto de medidas, procedimentos, tratamentos adotados para prevenir o surgimento desses males que nos atingem e que a gente não precisa. Então, essas ações de prevenções visam proteger a saúde individual e coletiva. Quando existe aquela campanha de vacinação, isso é uma prevenção coletiva, porque não é um ou dois que vai tomar, são todos, né? Então, evitando com isso que agentes infecciosos nos contaminem, interajam com o nosso organismo, nos prejudicando, nos levando a doenças dolorosas, graves, doenças que não fazem necessário que a gente mantenha em nosso corpo físico, que a gente não sinta a necessidade de
ou inconsciente ou consciente, de contaminarmos o nosso espírito. Precisamos cuidar do corpo e da alma. Por isso que o próximo capítulo, que a gente vai encerrar esse livro, vai ser, o meu título é esse, Jesus, médico de corpos e almas. Então, a gente precisa entender isso. Mas essa prevenção, aí agora a gente vai falar um pouquinho pelo lado, o outro lado, aquele lado que a gente às vezes tem até dificuldade de comentar, né? Existe às vezes eu cito para vocês livros assim, para vocês terem uma referência mais completa, o assunto mais vasto. E também, quando eu não citar, pode perguntar, e a gente vai realmente dizer onde pode encontrar as fontes que estão nos auxiliando a desenvolver este conhecimento que nós deixamos lá atrás. Né? Porque eu, por exemplo, faz muitos anos que eu tinha lido esse livro, eu tinha visto alguma coisa nele, tanto que eles têm as folhas, algumas coisas até amareladas do tempo. Mas a gente precisa. Né? A gente precisa entender, nessa nossa caminhada da prevenção, que existe no mundo existe, milhões de seres encarnados e desencarnados, né? Como disse André Luiz, de um dos livros, não estou lembrado agora o nome, que a primeira vez que ele visitou a costa terrestre, ou uma das vezes que ele veio, ele se surpreendeu com o número de desencarnados caminhando ao lado dos encarnados. Então, sabemos que somos milhões de um lado, milhões do outro, e milhões juntos, os encarnados com os desencarnados, só que muitos de nós, parelhado com eles, que vivem, que estão fixados em regiões menos elevadas, fazendo com que, se comprometendo com impulsos inferiores, que nós sabemos quais são, mas vamos citar alguma coisinha aqui para a gente não se perder no contexto, que são absorvidos pelas paixões instintivas, ou seja, aquilo que a gente não faz porque raciocinou, mas fez por instinto. E, com isso, somos remanescentes, nos tornamos remanescentes em situações que não havia necessidade de nós estarmos comprometidos com essas dificuldades que surgem porque nós mesmos estamos buscando, com a falta de cuidado, com o alerta que a gente não deixa ligado, com aquele bip, né, da benevolência, da indulgência e do perdão, que é muito importante para a cura. É maravilhosamente, a gente vai citar algo na semana que vem, quando falar de Jesus, fala do perdão para curar. E uma outra coisa que me chamou também a atenção é que a causa, né, desses distúrbios da alma, das doenças da alma, dos distúrbios da alma, deveria termos, né, assim, e é muito bom quando tem eventos, vamos dizer assim, que possam nos trazer consciência de que não devemos fazer isso, de que não podemos fazer aquilo, do que é prejudicial, por exemplo, como o vício, como o desregular da mente, como estar com a mente perturbada, como não termos, na realidade, nenhum tipo de finalidade construtiva para nós mesmos, que é, na realidade, o cuidado conosco, o cuidado com aqueles que nos cercam, e não sobrecarregarmos aquelas almas, aqueles espíritos que estão equivocados e que nós, por deslizes de conhecimento, nos envolvemos com essas criaturas, né, que muitos chamam de almas penadas, né, e que retornaram ao plano espiritual e que estão por aqui conosco, em qualquer lugar, próximos de nós, não nos conscientizando daquilo que nós não devemos fazer, muito pelo contrário, nos arrastando, e com isso a gente vai se envolvendo naquela escuridão por não termos o conhecimento, não temos a luz do conhecimento. E essa luz do conhecimento é muito importante. Nós não nos prendemos, ter aquela, vamos dizer assim, me vi uma expressão que eu não gosto, eu não vou citar, vamos ver se eu venho a outra, de estarmos envolvidos, muito ligado mesmo, no gosto, naquilo de querer,
os bens, de viver bens materiais, né? Viver na realidade coisas que são transitórias, ou seja, passageiro no nosso caminho, na nossa evolução do dia a dia, na nossa vida, na transformação tão necessária para que a gente não se envolva com doenças da alma. E um dos livros que vocês podem ver, eu vou citar aqui, é André Luiz, né? No livro No Mundo Maior, vocês podem ver muita coisa. Então, eu achei maravilhoso quando uma frase que eu li lá no livro, que ele fala que época virá, ou seja, tempos virão, né? Os tempos virão. E a gente não deve esperar tempo de tempestade. Nós devemos esperar tempo de fraternidade, pelo amor, pela gratidão, que isso vai trazer para nós tanta benevolência, isso vai trazer para nós aquela indulgência que a gente vai aprender de ter conosco e com os outros. E isso vai ser um caminho, porque nós estaremos colaborando com aquelas mentes dos desencarnados que eles estão equivocados, retardados, como muitos de nós estamos. E assim a gente vai subindo, a gente vai levando o conhecimento que todos precisamos, amigas e amigos queridos, todos precisamos, e isso é maravilhoso, né? E me chamou a atenção a sentença que Jesus falou: amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo. Por que, Sônia, você está citando isso? Porque quando a gente conhece o amor, quando a gente busca entender aquela frase, busca compreender o que Jesus quis nos dizer, o que Fulano quis nos dizer, a gente reflete. A gente vai refletir sobre isso. E nisso, tem duas coisas que eu achei maravilhosa, que eu gostaria de citar. Que ele disse que tem duas vertentes, e que essas vertentes, ou seja, esses caminhos, essa trilha que vai nos conduzir a amar ao próximo como a nós mesmos, porque a gente não vai fazer mal àquela criatura. A gente não vai fazer e a gente não vai se permitir que alguém faça mal para nós. Seja através de um pensamento negativo, de uma energia que não é a energia curadora, que não é a energia que vai nos facilitar na harmonia dos nossos chakras. Eu sempre estou citando isso, né? Porque eu acho importante estar lembrando isso. Não, e com isso, quando alguém emite para mim uma energia de ódio, de raiva, e se eu cair nessa energia, se eu não tiver como, estiver preparada, não estiver com a alma limpa, com assim, cheia de bênçãos na realidade, eu poderia usar outros termos, mas a gente está usando esses mesmo assim, mais simples. O que acontece? O pensamento de ódio que vai nos tocar, vocês não imaginam o que se torna prejudicial em nós. Então, a gente não pode estar receptiva a essas coisas negativas, mas sim receptiva ao bem, ao amor, à fraternidade, a tudo que vai nos curar, que vai nos auxiliar a evoluir, a fazer aquela transformação interior e que vai repassar ao exterior a qualquer um que nos olhe. Então, diz assim, o pensamento de ódio, além do mal que ele está fazendo, isso que nós estamos comentando, ele vai produzir áreas em nós de congestionamento, aquela de congestão, aquela que é assim, como é que eu botei até um termo, eu escrevi alguma coisa para dizer mais fácil. Meu Deus, a obstrução, aquilo que vai dificultar a passagem da energia positiva, a passagem, você está dando um passo, a fulano deu um passo em mim, eu não senti nada, estou do mesmo jeito, porque não estava com um pensamento positivo, não estava receptivo àquela energia, né? Aí estava preso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, fulano me disse isso. Então, aí está totalmente na congestão, né? Na congestão. E a gente não precisa, porque aí vai produzir toxinas, e essas toxinas só vai fazer a gente piorar em vez da gente melhorar.
Uma outra prevenção que a gente precisa, e está, né, nos ensinamentos, é a gente ir eliminando falhas em cada um de nós, tendências em cada um de nós. É a gente entender, nossa, eu não bebo, eu não fumo, mas eu já estou sentindo um cheiro de cigarro. Se eu tivesse um cigarro, eu falo, calma, teu espírito pode ter do passado vestígios desse vício, de outros vícios, de outras tendências. E tudo isso vai trazer. Quando eu repito tudo isso, eu estou na prevenção para que isso não aconteça. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente falou muito. Nós vamos não entrar nas tendências dos vícios, nos desregramentos sexuais, que a gente estava falando, não, é a realidade, isso é uma realidade. E nos desregramentos alimentares, que a gente acabou de citar alguma coisa, inclusive dentro da medicina, né? Daquilo que a medicina nos ensina, a estarmos precavidos, evitando. E aqui, desse nosso lado, que a gente gosta de entender energia, a gente vai exercitando a força da vontade. A força da vontade, que é no sentido de a gente dizer, eu estou praticando o bem, eu quero praticar o bem. E eu pratico o bem, eu vou evitar o quê com isso? A ociosidade, porque eu estou praticando a vivência, eu estou auxiliando aquele que não sabe caminhar sozinho, eu estou doando alimentos, eu estou dando um conselho para falando, eu estou ouvindo a dor do meu semelhante. E tudo isso está no contexto da profilaxia das doenças da alma. Então, a ociosidade, nossa, a ociosidade não é nada bom, né? Porque geralmente a pessoa só pensa besteira, vem coisa na mente que não queria pensar, e a gente vem e há momentos e pessoas que acaba relembrando um momento de desequilíbrio por causa de outros, e isso vai nos contaminar, não é nada bom, não é mesmo. Pensamentos negativos de ciúme, de inveja, de agressividade, nem sonhar, nem sonhar. Então, a gente não vai ter ociosidade para trazer isso para a gente. Nem vamos fazer contato com as criaturas que ainda têm dificuldade e ainda não estão buscando tirar de si tudo isso. Outra coisa importante é a gente ter consciência de que a nossa consciência precisa tender à responsabilidade. Existe a lei da responsabilidade para todos nós indistintamente. O que é essa lei de responsabilidade para nós? A gente pode entender como eu preciso, eu sei que isso é errado, por que eu vou fazer? Então, isso é uma responsabilidade, porque eu já sei, se nós já sabemos, não podemos, não podemos. Então, vamos ver. A gente pode dizer assim para nós: eu não vou cair nessa tentação, porque cair na tentação vai implicar em deseducação. Eu vou tirar de mim aquela lei do conhecimento, eu vou tirar de mim aquele conhecimento que a gente precisa ter, porque esse conhecimento vai nos enriquecer. É a educação da alma, que a gente, se der condição, a gente vai falar sobre, comentar esse livro aqui, para a gente dar continuidade a todo o cuidado que devemos ter com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, essa profilaxia da alma é muito importante, ela está no contexto do conhecimento de si mesmo, do conhecimento de si mesmo, de estarmos voltados para as coisas boas, de estarmos praticando ações benéficas aos nossos irmãos, de trabalharmos numa instituição, numa ONG, ou em qualquer instituição, trabalharmos numa casa espírita, trabalharmos numa igreja, naquilo de onde você fizer parte, independente da religiosidade, mas dependendo exclusivamente daquele amor que você coloca, principalmente nós que estamos emitindo energia para a cura espiritual, ou seja, a cura do espírito, para a cura da matéria, que é do nosso corpo físico. Então, necessitamos estar preparados para isso. E isso vai gerando estados de harmonias, e o contrário seria de desarmonia, e a gente não precisa disso. O que a gente precisa é deixar que a nossa consciência tenha sempre as vibrações
melhores, positivas, para que a gente não adoeça, né? Uma outra coisa que eu fiz assim uma anotaçãozinha aqui para que a gente não esqueça de falar, né? É o cuidado da gente não cair, é o despertar em cada um de nós, é deixar que tenhamos em nossa mente o alerta permanentemente ligado, que é para a gente não cair, é que a gente possa realmente colher dádivas, né? É como se a gente fosse uma sementeira. Então, eu sou uma sementeira que eu vou praticar, vou plantar essa fruta, que eu vou gerar, vou dar aquela, porque aquela vai gerar outra. Então, eu quero que gere o quê? Frutos bons. Frutos bons. E o que são os frutos bons para nós, que vai trazer saúde? São as coisas boas que nós vivenciamos, as coisas boas que nós doamos. É tudo de bom que a gente faz pelas outras criaturas, porque estaremos fazendo conosco mesmo. Isso é muito, muito, muito importante. Muito, muito, muito importante. E a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer que o Evangelho nos ensinou, espíritas, amai-vos, que eu poderia dizer, cristãos, todos que somos cristãos, só que aqui eu citei a frase lá, amai-vos. E o segundo mandamento, que qualquer um pode conhecer, é idêntico ao primeiro, diz que maneira? Amai-vos e instruí-vos. Eis aí um ensinamento, o amor e o conhecimento. E quando a gente tem isso juntinho um do outro, a gente vai crescer muito, muito. A gente vai estar distanciados daquilo que a gente achou que seria bom e que não é, e que não foi e que não será. E nós precisamos entender também, através da nossa consciência, do nosso raciocínio lógico, da inteligência que possuímos, que é o atributo da alma, como o pensamento, a vontade, e a gente dizer para nós mesmos: eu entendo que todo sofrimento não é castigo. Fui eu que trouxe para mim. Fui eu que falhei no passado ou fui eu que estou falhando neste momento, desta vivência atual. E assim a gente vai proporcionando não o castigo, mas a punição merecida. A gente diz assim, fulano não mereceu. Não, não sou outro da criatura. A gente vive o que nós buscamos e precisamos resgatar. E quando nós buscamos esse resgate, nós estamos caminhando para a cura. A doença não é um castigo. A doença é uma consequência. É uma consequência. E essa consequência associada à cura das doenças é como se fosse o perdão para nossas faltas cometidas. E aí a gente alcançou. A gente alcançou. Isso é maravilhoso para qualquer um de nós, não é mesmo, amigas e amigos queridos? É maravilhoso, muito bom mesmo. Muito bom entendermos a lei que rege o universo, é a lei do amor, é a lei, vamos dizer assim, da boa convivência. São os mandamentos de justiça, a lei de justiça, de amor e de caridade para com todos. Essa lei de justiça, de amor e de caridade é, na realidade, tudo que nós necessitamos. Tudo que nós necessitamos para nós e para o nosso próximo, que são os nossos semelhantes. E isso vai trazendo para nós que temos em cada um de nós, é próprio da nossa alma, é a capacidade de entender essa lei de Deus. É a capacidade de nos transformarmos. É a capacidade de entendermos o perdão para nós mesmos. É a capacidade de entendermos o que levamos quando daqui partimos, quando deixamos essa vestimenta física para vivermos a vida do espírito, onde quer, em qualquer
plano que nós possamos estar. E isso é mais do que importante. Isso se faz necessária, isso se faz necessário, porque quando entendemos as nossas próprias necessidades, através das boas ações praticadas, é que nós vamos entendendo o nosso próximo, é que vamos entendendo por que aquele foi rude, por que aquele sofre isso, por que aquele sofre aquilo, e assim a gente vai vivendo na base da profilaxia das doenças. A profilaxia das doenças da alma e dos problemas que nos aflige, que aflige toda a criatura humana. Porque não é só eu que sofro, não é só Maria que sofre, não é só Joaquim que sofreu, não é só Marinês, não é só Zélia que sofreu. Não, não é só o Abner que sofreu, não. Somos todos passíveis de sofrimentos que nós mesmos fomos buscar, que nós mesmos fomos entendendo que esses distúrbios da alma, tanto para nós encarnados e para os desencarnados, nos mostra a necessidade da transformação, da mudança, nos mostram a necessidade de movimentos que façam crescer. É tão bacana fazer assim, por exemplo, vai dar uma palestra, vai ser pública em tal lugar enorme, assim, assim, falando sobre a reconstrução interior de cada um de nós. Porque quando a gente se reconstrói intimamente, tudo isso vai aflorar, vai sair, vai se tornar tranquilo. Esse é um conhecimento que todos podemos ter, porque essas ações que fazemos conosco mesmo, quando a gente conversa conosco, quando a gente se olha no espelho e não procura rugas, nem está onde tem isso, onde tem aquilo, mas a gente procura se ver em seu interior, a gente vai realmente dizer, nossa, eu estou me iluminando como espírito, eu estou ajudando a humanidade, porque eu faço parte dessa humanidade encarnada agora. Mas quando eu chegar na humanidade desencarnada, eu terei que estar pronta, melhor do que estou hoje. Melhor do que eu estou hoje. E aí estaremos diminuindo os sofrimentos nossos e das criaturas, daquelas pessoas que convivem conosco, dos sofrimentos dos seres humanos, daqueles que estão encarnados, daqueles que estão desencarnados. E tudo isso faz parte dessa prevenção, da profilaxia, para que a gente não adoeça, né? Para que a gente não adoeça. E é importante também a gente entender e se perdoar por aquilo que eu não tenho nem consciência hoje, ou seja, daqueles erros que eu cometi no passado, da quitação que eu trouxe de uma vida passada para essa vida atual. Então, se os nossos sofrimentos são resultado de agressões a nós mesmos ou agressões ao nosso semelhante, eu só tenho que refletir sobre isso. E eu posso estar vivendo, já vamos repetir isso mais uma vez, resultado daquela vida passada ou aquilo que a gente praticou ainda nessa encarnação. E a gente está dando ênfase. Eu falei para vocês que eu ia dar ênfase a algumas coisas. Então, essas agressões praticadas ao nosso semelhante no passado, que me tocou, que me machucou, que me feriu, que hoje estou aqui reencarnada para curar dessa enfermidade que eu trouxe para mim, por que eu vou levar de novo de volta? Não, eu vou curar. Então, eu vou fazer o quê? Eu posso orar, eu vou buscar me transformar, eu vou buscar ter uma vida saudável, eu vou buscar estar alegre, não amargurada, eu vou buscar estar bem com as outras criaturas e não distanciada, e não olhar o meu próximo sem emitir, dizer, olha a roupa daquela criatura, olha não sei o quê, olha, não. Eu vou olhar para aquela criatura e dizer, posso até dizer, nossa, eu estou sentindo uma necessidade de fazer uma vibração por aquela pessoa. Estou sentindo que ela tem alguma coisa que não está legal, que não está bem.
E é isso que a gente precisa, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa estar alegre, feliz, não amargurada, não nos sentindo doentes. E quando a doença vem, não é a gente se maldizer e se sentir as últimas das criaturas, não é porque eu nunca pensei em ter um câncer, eu nunca pensei em ter isso, eu nunca pensei em amputar uma perna, eu nunca pensei em perder uma mão, eu nunca pensei. Não, não, a gente não vai ficar pensando nem se maldizendo porque eu nunca pensei nisso. Então, a gente não tem que estar pensando no que é ruim. A gente tem que estar pensando nas coisas boas, porque quando surgirem essas dores em nossas vidas, a gente ter a consciência de como sair dessas dores, de como fazermos a profilaxia para que eu não viva outras existências com essas dificuldades que são remanescentes de coisas do passado e de coisas exteriores que a gente hoje colocou na nossa vida. Então, é muito bom fazer o bem, é muito bom olhar sem olhar a quem. É muito bom a gente entender por que aconteceu isso. Eu não preciso disso. Eu preciso de quê? De resultados positivos. Vamos buscar um trabalho beneficente. Vamos buscar dialogar com as criaturas que sofrem, com aquelas criaturas que são ignorantes, com aquelas criaturas que pensam pequeno. Vamos pensar grande, pensar que eu não gostei disso, eu levei um tapa, eu não gostei, doeu, me machucou interiormente, me atingiu. Aí eu vou fazer isso com outra criatura, quando eu já tenho um conhecimento que isso não pode ser aplicável. Eu não tenho que aplicar nada de ruim em ninguém. Eu não tenho que criticar o erro daquela criatura. Eu tenho que fazer aquela criatura compreender o erro que ele causou. E ele mesmo, com suas próprias energias, com sua própria modificação, vai não mais praticar aquilo. Vai reconhecer que ele foi o culpado daquilo que aconteceu com ele. Agora, não é também se maldizer pela culpa. Ah, eu não devia ter feito. Tererê, tererê. Isso é acúmulo de energia negativa. E isso não vai curar. Isso só vai acumular dor. É como se a gente colocasse, fosse criar dentro de cada um de nós aquele bolo, aquele caroço, aquele nódulo dentro de nós, pela dor que eu senti. Fulano me magoou, foi, magoou, mas não, 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 não. Ele se equivocou. Deus perdoa. Não, eu perdoo. Porque Deus não condena ninguém, quem condena somos nós. E a condenar alguém é, na realidade, trazer consequências à nossa alma, ou seja, ao nosso espírito. O importante é a gente estar tendo ações humanas conosco mesmo, se olhando, vendo, é aqui que dói em mim, então eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar entender, eu estou auxiliando aquele, estou fazendo aquilo, tem o fulano desencarnou, vamos fazer uma prece, vamos vibrar por aquele espírito que está se desligando, se desligando do corpo físico e que, graças à espiritualidade amiga, tem ali uma equipe socorrista, mas nós amamos aquela pessoa, então a gente vai, independente de conhecer a pessoa, isso não depende porque eu amo, porque eu conheço, não, nós não conhecemos, mas lamentamos aquela mãe que perdeu o filho numa guerra, nós lamentamos aquele acidente que a pessoa estava na frente de casa com seu filho e de um carro desgovernado teve aquela ação drástica para aquela família. Então, a gente vai ser solidário com a dor daquela pessoa, emitindo uma vibração de amor, né? Emitindo a vibração de amor. Fulano descobriu que está com a doença. O que é que nós vamos fazer? Auxiliar através dos tratamentos espirituais, das cirurgias espirituais que nós buscamos e que os outros também precisam conhecer para buscar ou buscar para conhecer. E assim, todos nós vamos não sobrevivendo, mas passando pelas tempestades que nos batem a porta, nós não esperamos, mas aí, quando ela chega, a gente precisa estar forte para viver e de encontro àquela dor e curarmos aquela dor em cada um de nós, de buscarmos a ação médica e a ação espiritual. A ação também das energias, como a gente viu da cura quântica,
como a gente vê com todas as aplicações da medicina alternativa. E assim a gente vai se precavendo de todo aquele mal que a gente pensou, né, que ia desencarnar com ele, aquele mal, aquilo já vai passar, aquilo já passou, aquilo realmente não mais existiu, já foi quitada aquela dívida, e agora eu estou caminhando não para novas dívidas, mas eu estou caminhando para usufruir do tempo sem tempestade, né? Daqueles ataques imprevistos que nos acontecem, que acontece com aqueles que nós amamos que está do nosso lado, com aquele que está do nosso lado, que está numa UTI, aguardando o momento de retornar ao plano espiritual. E a gente vibra. E cada vibração, sabe aquela frasezinha que eu cito, e faz até dias que eu não cito, é dando que se recebe. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, se eu dou amor, eu vou receber amor. Se no meio desse caminho, mesmo que eu tenha tido uma frase de amor, um gesto de carinho e a pessoa foi rude, não tem problema. A gente tem que não ser rude. E quando a gente faz isso, a gente de imediato tem a consciência pelo conhecimento que já temos algum que pode nos ajudar muito, muito e muito, a gente vai emitir vibração de desculpa, não. Vibração de desligamento daquela energia que nós jogamos naquela criatura. E do jeito que a gente jogou, a gente pode retirar, né? Retira de nós e retira dele, porque a gente vai fazer uma harmonização. E essa harmonização traz a paz, traz a tranquilidade, traz a gente entender que muitas curas hoje serão feitas, que muitos tratamentos terão resultados. E com isso, a gente só tem a ganhar. Todos temos a ganhar, não é? Nós temos a ganhar. Evitando com isso as dores da alma, as doenças da alma, fazendo com que isso a gente demonstre o conhecimento no sentido de que eu estou vivendo, não conheço, mas a vivência por aquilo que eu já ouvi, por aquilo que eu já dei para alguém, por aquilo que alguém me deu, porque muitos me ensinam, e eu cito até desde o meu netinho pequeno, quanto a gente aprende. Quanto a gente aprende quando a gente vê o seu ser querido, o seu familiar ao teu lado sofrendo com aquela dor que você não tem um conhecimento para curar, mas tem o conhecimento para curar o espírito. E quando você emana tuas vibrações de cura para as criaturas, seja quem quer que seja, a gente sabe que ele está recebendo, que eles estão recebendo. E isso é uma felicidade interior, isso traz a paz interior, isso traz o equilíbrio para todos nós, que sempre, sempre estamos necessitados da evolução do espírito, porque é o espírito que nós somos. Eu sou espírito. Então, como espírito, eu tenho que cuidar dele. E bem cuidado. Cuidar dele e bem cuidado, porque os resultados são magníficos, são maravilhosos, são resultados benéficos, são aqueles resultados que nós não vamos relembrar erros, que nós não vamos nos escravizar, nós não vamos, na verdade, deixar que mal se enraize dentro de cada um de nós. Não, de forma nenhuma. Eu não preciso de erros em mim. Eu preciso de acertos. Eu preciso de controles. Eu preciso de cautela, porque a prevenção é uma cautela. Eu preciso de cautela. Eu preciso, na verdade, entendendo que eu não tenho que infringir a lei de Deus, que eu não tenho que infringir a lei da natureza, que eu não tenho que estar jogando para o universo negatividade, mas eu tenho que botar verdades, para que o universo comungue conosco, comungue comigo, e assim a gente tenha só as coisas que nós viemos buscar, o nosso reajuste, a nossa cura.
E vamos curando e vamos nos curando e curando aqueles que necessitam. E assim, amigas e amigos queridos, nós vamos modificar. E se a gente puder estender a mão àquela criatura e dizer: vem, vem, vamos de encontro a uma realidade que você não conhecia antes. Vamos buscar uma realidade que vamos conhecer juntos essa realidade. Vamos conhecer a realidade do amor, a realidade da fraternidade, a realidade daquilo que eu tenho que ter. Eu não tenho que ter um medo, porque é desconhecido para mim hoje, mas o desconhecido se torna conhecido a partir do momento em que eu me aproximei, em que eu busquei conhecer, no momento em que eu conheci. Então já não é mais o desconhecido. Já não é mais, eu já não mais ignoro, muito pelo contrário, eu abraço. Nos abraçamos diante dessa situação maravilhosa que é um encontro com a verdade, o encontro com a transformação nossa e daqueles que nos acompanham. É entender o que aquele mestre nos falou de amor, de cura, de benevolência, de indulgência, de perdão. E esses atributos, isso, as nossas virtudes, essas virtudes unidas aos atributos que todos indistintamente possuímos, somos capazes de viver aquilo que Jesus disse. E de pregar, e podeis fazer muito mais. Não é muito mais fortunas, não é muito mais materiais, não. É em espírito, em verdade vos digo. É isso que nós precisamos. Minhas queridas e queridos irmãos, podemos, todos podemos. Se em um momento a gente sentir que está fraquejando, a gente deve abrir bem os olhos da alma e buscar a força, o apoio, o equilíbrio, e assim nós vamos conseguindo. Porque essa chuva de bênçãos, obrigada por mandar, Ana, essa chuva de bênçãos, todos nós recebemos, todos nós merecemos. Então, vamos nos conhecer de verdade. Vamos ouvir o nosso corpo quando ele falar, quando ele der sinais, vamos imediatamente buscar o reequilíbrio para ele. Vamos auxiliar aquele que está do nosso lado, que não conhece, e a gente que já sabe alguma coisa vai dizer: vamos, levanta, vamos fazer isso, não faz aquilo. E assim a gente vai tentando, sem se aborrecer, com paz, com muita luz, com muita tranquilidade, com muita fraternidade, agradecendo, porque a gratidão é uma bênção. Ser grato é uma bênção. Ser grato é demonstrar a humildade de que alguém nos passou alguma coisa. Não estou falando de mim, mas desses que nos auxiliam com as intuições, desses nossos irmãos que nos amam acima de muita coisa, aqueles que nos perdoaram em existências passadas e que hoje estão do nosso lado, devolvendo a nós mesmos aquilo que eles um dia tiraram, como muitos tiraram a vida um do outro, muitos prejudicaram, e hoje estão devolvendo amor em nosso próprio lar, como nossos familiares, em nosso próprio lar como familiares, em, em nosso próprio lar como a gente antes nunca tinha visto, nunca tinha sentido, e que a gente hoje já sabe que existe. E é assim que nós vamos trazer em nossas vidas, nós vamos trazer tudo que necessitamos. A cura, a paz, a tranquilidade, a energia para auxiliar aquele que tem dificuldade de ir sozinho, e juntos, unidos, no ideal de paz e amor, né? Nós vamos conseguindo tudo aquilo que viemos buscar.
E ao chegar o convite para o nosso retorno à pátria maior, a verdadeira vida, estaremos bem diferentes do que quando aqui chegamos. Então, muita paz, muita luz, muita gratidão a todos vocês, que eu não citei o nome de ninguém, mas vou agradecer agora a todos vocês que estão aqui presentes, aguardando novamente junto no nosso próximo encontro, falando de Jesus, o médico de corpos e alma, para que a gente entenda tudo aquilo que ele veio nos ensinar através da cura, de curar, e a gente diz: cura, Senhor, onde dói em cada um de nós. Liberta o nosso espírito, a nossa mente dos desequilíbrios, dos equívocos, para que nós possamos entender a tua lei de amor, de justiça e de caridade. Para que nós possamos entender como podemos curar a nós mesmos, como podemos curar o nosso semelhante. Agradecendo a essa luz criadora que emana sobre todas as nossas cabeças. Que a paz reine, que esse plano de expiação se torne um plano de evolução, de modificação, de reconciliação. Que aqueles que vivem nos equívocos pelas guerras, por todos os transtornos prejudiciais a ele mesmo e ao próximo, possam evoluir na grandiosidade da tua luz, do teu amor, da tua fraternidade e do teu entender que ainda precisamos evoluir. Muita paz e muita luz, muita saúde espiritual, muita saúde física e que saibamos curar as doenças da alma, sempre e sempre. Que assim seja. Obrigada, queridas amigas e queridos amigos. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, pelas vibrações. Muito obrigada de todo o meu coração a todos vocês. E que nós possamos estar aqui da próxima semana. E assim esperamos, né? Obrigada, Adriane, pela oportunidade do trabalho. Obrigada a todos vocês. Muita paz, muita luz e muita gratidão. Que assim seja. Abraço fraterno para vocês. Muita luz para todos. Tchau, gente. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Paz e luz para todos.